o jubileu deve acontecer na base, mais perto do povo possível. A oração parte do Espírito do Senhor que nos move a orar. A nossa oração e a oração da Igreja são união à prece de Cristo. Santos ou pecadores, todos nós devemos rezar e nunca desistir. Quando alguém se converte, há sempre alguém orando em algum lugar. O conhecimento de Deus na Bíblia é experiência. A experiência de Deus se faz na vida, seja no momento de intensa alegria, no momento do sofrimento. E Maria nos ensina essa intimidade constante com Deus. Neste mundo nós não estamos a passeio, nós somos peregrinos. A nossa vocação, nossa vida, ela não é só aqui na Terra. Quem nos permite peregrinar com o coração cheio de esperança é a oração. La speranza non delude, non dimentichiamo questo. Tutto dentro e fuori di noi invoca speranza. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre o Ano da Oração. Eu sou Juliana Mastelini Moisés, jornalista da Arquidiocese de Londrina. E eu sou Renata de Paula, jornalista da Rádio Alvorada, Catedral do Ar, emissora da Arquidiocese de Londrina. Este é o 8º episódio dos podcasts sobre o Ano da Oração, convocado pelo Papa Francisco em preparação ao Jubileu Ordinário de 2025, Peregrinos da Esperança. Hoje vamos falar sobre o 7º volume dos cadernos sobre a oração, publicados com o objetivo de melhor viver este ano dedicado à oração. O volume de hoje, A Oração de Maria e das Santas que a Encontraram, foi escrito pela irmã dominicana Caterine Albin e será comentado pelo padre Valdomiro Rodrigues da Silva, mestre em Mariologia e pároco da paróquia São Pedro e São Paulo de Cambé. Seja bem-vindo, padre Valdomiro. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar com vocês nesse momento, falando desse tema que considero também muito importante para todos os cristãos. Padre, já que estamos no ano da oração, queremos começar com uma pergunta pessoal para o senhor. Qual é o papel da oração na sua vida e na sua vocação? É muito interessante essa pergunta, porque eu me lembro muito, ao longo de toda a minha vida, a oração ela sempre foi muito marcante. Desde muito pequeno, em casa, meus pais, a gente tinha esse hábito da oração, né? A gente rezava sempre juntos. Meus pais tinham o costume de à noite, antes de dormir, ele reunia a gente em torno de um altarzinho, assim, em casa, e a gente sempre fazia oração conjunta, né? Para antes de dormir. É claro, na época nós não tínhamos TV em casa também, não tínhamos nada, mas era muito mais fácil essas coisas, né? Mas a gente tinha isso, de rezar junto, né? E foi aí que foi crescendo também esse meu desejo de estar mais unido à igreja, estar mais próximo da igreja. Foi a partir daí que eu criei também um interesse por participar, né, mais na igreja através do grupo dos Coroinhas. E depois ali fui descobrindo a vocação do sacerdócio e por aí foi. Mas a oração para mim ela é a raiz, né, da vida cristã, porque ela estabelece o diálogo, né, da criatura com o Criador, do filho com o Pai, nós com Deus. Então, se nós não tivermos essa intimidade com Deus, fica muito difícil a gente viver uma espiritualidade, né, bem acentuada, bem forte, uma espiritualidade que consiga fortalecer a gente nos momentos mais difíceis da vida também. Então, assim, na minha vida, em todos os momentos, nos momentos mais difíceis, também nos momentos mais alegres, a oração sempre foi um refrigério, sempre foi um refúgio, sempre foi um momento, assim, de conforto, né, reconfortante na minha vida. Foi através também de um momento de oração, foi num retiro espiritual que eu decidi o desejo de continuar, de perseverar no caminho da vocação sacerdotal, que eu tinha saído do seminário, fiz faculdade, fui dar aula e me tornei ministro da Eucaristia. E num retiro para ministro da Eucaristia eu senti que eu tinha que voltar.
Então, é um momento do retiro, um momento da oração, um momento da intimidade com Deus, como Deus fala com a gente. Para mim, a oração ela é algo vital, como o ar que a gente respira, não tem como a gente sobreviver sem, né? Eu me lembro muito bem que logo que eu me tornei padre, eu fui visitar um padre já idoso, jesuíta, no Mato Grosso, que foi meu diretor espiritual quando morei por lá. Então, logo depois de ser ordenado, eu fui visitá-lo. E ele me disse uma frase que nunca me saiu, né, da cabeça. Ele me disse assim, bem assim, né, como um pai falando para filho mesmo, né? Ele falava assim: filho, não se esqueça de uma coisa. Padre que não reza não tem vocação sustentada. Vocação de padre não se sustenta se ele não rezar. Não deixe de rezar jamais. Então, isso foi muito forte também para mim, esse estímulo de continuar naquilo que já era um princípio para mim, desde sempre. Lembrando a você que todos os podcasts sobre o Ano da Oração estão disponíveis no Spotify, YouTube e no site da Arquidiocese de Londrina. Padre, o volume de hoje, né, como a gente já comentou, é a oração de Maria e das santas que a encontraram. O que os cristãos podem aprender com a oração de Maria? Quando a gente fala da oração de Maria, normalmente, entre os cristãos, especialmente os católicos, considera que a oração de Maria é o Magnífica. Sempre aquela oração do Magnífica que Maria rezou na casa de Isabel quando foi visitá-la. Mas se esquece que aquele foi um dos momentos da vida de oração de Maria. Houve vários outros momentos. Maria, na característica dela, ela fazia de tudo uma oração. Isso é bonito de se ver. Todos os momentos da vida de Maria, sempre fazendo oração. No silêncio, até no silêncio, quando ela faz o silêncio, né, guardava todas essas coisas no coração. O silêncio, quando ouviu a profecia do velho Simeão no templo, o silêncio diante da cruz, tudo é oração na vida de Maria. Então a gente pode olhar assim para Maria, que ela nos deixa um exemplo, né, de que a intimidade nossa com Deus, ela precisa ser permanente, precisa ser constante. Não é um momento circunstancial. Então eu me lembro de Deus e então eu vou lá e faço a minha oração. Porque estou com água no pescoço, né? Estou com a corda no pescoço, estou me afogando, estou desesperado, então começo a gritar e aí eu lembro da oração e começo a rezar. Isso aí eu chamo de oração do desespero, não é oração do cristão. E Maria nos ensina essa intimidade constante com Deus. A tradição ensina que mesmo nos momentos quando ela recebeu a visita do anjo, ela estava em oração. Mas também com os apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, né? Ela estava no cenáculo junto com os apóstolos, no momento também de espiritualidade, momento de oração. Então a gente vê que a vida inteira de Maria foi uma oração. E ela nos ensina isso, que para rezar não tem hora, para rezar não tem um momento específico. Você pode rezar em diversos momentos, em diversas circunstâncias. Então esse papel da oração de Maria nos ensina bastante olhar para Maria, mesmo quando a gente não tem nada a dizer. Às vezes eu ouço algumas pessoas que se procuram, mas eu estou numa aridez tão grande que eu não tenho nem vontade de rezar. Aí eu sempre digo para a pessoa assim, não precisa dizer, Deus sabe o que está no seu coração. É importante que você se coloque na presença dele e silencia. Maria fez isso várias vezes. Padre, e qual é o papel de Maria na vida espiritual dos cristãos? É fato que Maria sempre desempenhou na história da igreja um papel fundamental. Esse papel começou já com os apóstolos, né? Já na igreja primitiva, no período com os cristãos, caminhando com os apóstolos, se pondo em oração com os apóstolos, se fazendo presença, animando, encorajando. Tanto que a gente não consegue conceber a igreja sem a presença de Maria. O Papa Paulo VI, né, São Papa Paulo VI, quando em 1964 ele fez um documento criando um título de Maria, chamando Maria Mãe da Igreja. É onde ele se inspirou nisso, lá no momento da cruz, quando Jesus dá Maria por mãe, entregando a João, que representava naquele momento a igreja, ao lado de Cristo na cruz. E Maria então tem esse papel de mãe na igreja desde então. O Concílio Vaticano II recorda um pouco isso, esse papel de Maria na igreja, na missão, né, com os cristãos, lá no capítulo 8º da Lumen Gentium. Então, se fôssemos elencar aqui, nós ficaríamos muito tempo. Mas eu diria que, além desses outros elementos que já mencionei,
Eu destaco essa questão, né, da intercessão de Maria, eu destaco essa questão da maternidade espiritual de Maria, que é uma maternidade espiritual que ela exerce, né, sobre nós cristãos. Ela é mãe de todos, recebeu essa missão na cruz. Mãe espiritual, maternidade espiritual. Em relação a Cristo, ela é a mãe real, né, a Jesus. E nós, essa mãe espiritual, adotou-nos como filhos. E o Papa Paulo VI dizia lá em 64, falando assim, que Maria, assunta ao céu, não cessa de interceder pelos filhos seus ainda a caminho. É o lado também feminino, é o olhar feminino de Maria, é o jeito delicado de olhar, de orientar, de acompanhar, de estar junto. Que ela se torna inspiração. Ela é exemplo de mãe, exemplo de mulher, exemplo de esposa, exemplo de discípulo, exemplo de oração e por aí vai, né? E Maria se torna esses exemplos para a vida do cristão. Padre, o texto da irmã Caterine está dividido em 3 capítulos e cada capítulo tem um ensinamento. O primeiro traz os lugares geográficos e espirituais em que Maria aparece na Bíblia. O segundo, as palavras de Maria. E o terceiro, a experiência de 2 santas que testemunharam aparições de Nossa Senhora. Então, em linhas gerais, o que os lugares em que Maria aparece, suas palavras e suas aparições têm a nos ensinar hoje? O texto menciona esse aspecto dos lugares, né, onde Maria foi passando. Historicamente, até mesmo biblicamente, a gente olhando os textos bíblicos, a gente sabe que todos os lugares onde Maria esteve presente sempre foram sinais da manifestação de Deus. A gente pode citar um texto para justificar isso, a questão das bodas de Caná, né, no capítulo 2 do Evangelho de João. Quando Maria está lá, né, a mãe de Jesus está lá, ela foi convidada para aquele casamento. Então, a presença de Maria naquele casamento teve um desfecho diferente. Convidaram Jesus, convidaram Maria, e a presença deles naquele casamento deu um desfecho diferente do trágico que estava previsto para a alegria. Então, esses lugares onde Maria se apresenta nos textos bíblicos são sempre marcados da manifestação de Deus. Esse é um primeiro ponto importante. Lá foi na casa de Isabel, logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu no meu ventre. Mas Isabel ficou cheia do Espírito Santo, o ambiente ficou diferente. Então, não só pelo fato da presença de Maria, mas porque Maria ali estava com Jesus. Ela tinha levado Jesus. Outros encontros entre ela e Isabel tinham acontecido, mas aquele era diferente, porque estava Jesus com ela, porque Maria e Jesus não se separam. E essa presença de Maria, essa identificação de Maria, né, com as realidades onde ela passa, biblicamente a gente identifica isso. Então, lá nas bodas mesmo a gente vê a preocupação dela com a situação. Ninguém tinha notado a falta de vinho, mas ela notou, ela percebeu, ela sabe o lugar dela, ela não toma o lugar de Jesus, ela vai até Jesus, fala para ele o que está acontecendo. A princípio parece que nada vai acontecer, mas ela tem tanta esperança, tanta fé, que ela pede para eles, tudo que ele pedir, faça. É um sinal de fé, é um sinal de esperança, em todos os lugares onde ela aparece. E não é diferente quando se fala na questão das aparições, né? Você mencionou aí as aparições de Maria historicamente, todas as aparições, muitas delas a gente nem conhece, porque são inúmeras as aparições de Maria, mas tem aquelas que mais se destacam, que são as mais famosas, Fátima, Lourdes, Guadalupe, por aí vai. Então, todos esses lugares de aparições onde Maria aparece, tem uma característica interessante, todas. Se a gente pegar as imagens de Nossa Senhora em todas essas aparições, nós vamos perceber uma coisa curiosa lá. O aspecto com que ela é vista, a forma como ela é vista, o jeito dela. Por exemplo, em alguns lugares ela aparece como camponesa, porque ela identifica-se com a realidade daquele lugar. Em outro lugar ela se apresenta de uma outra forma, mas sempre a gente vai perceber os traços nessas aparições que estão relacionados com o lugar geográfico onde ela aparece. Tudo isso mostra a proximidade de Maria com a realidade dos filhos. Ela não se aparece muito diferente. Por exemplo, você vai aparecer numa cultura, por exemplo, do índio, né, lá em Guadalupe.
Quando ela aparece ali, ela se mostra dentro de uma realidade daquele lugar, uma realidade geográfica. Então, não teria como ela aparecer diferente dentro daquela realidade. Por quê? Porque isso não mostraria a identidade dela com aquele povo. Ela quer mostrar que ela conhece a realidade, ela quer mostrar que ela conhece as dores daquele tempo, daquele lugar específico. Um aspecto interessante, né, que a gente celebrou recente, Nossa Senhora Aparecida, que Nossa Senhora Aparecida não é uma aparição, é uma manifestação que ela se dá de um encontro de uma imagem no rio. Então, mas mesmo aí, ela se deixando encontrar, ela se permitindo encontrar no rio, através daquela imagem, eu até recordava, né, nas celebrações, se você pega uma imagem que quebrou a cabeça, você pega as duas partes dela e joga no rio, e volta lá uma semana depois, joga uma rede e tenta pegar de volta o corpo da imagem e a cabeça. É algo extremamente difícil, muito difícil, quase impossível você recuperar as duas. E os pescadores recuperam as duas partes. E mais sinal da cor em que ela aparece. Mas aí você vê, mas por que apareceu naquela tonalidade escura? Porque a imagem da Imaculada que foi encontrada, ela não é de cor escura, né? Ela é uma cor mais clara, a imagem. Mas qual o sinal disso? O Brasil vivia um período de escravidão, e aí você vai vendo os sinais, né? A escravidão, a imagem aparece escura. A imagem aparece com a cabeça separada do corpo. Eu estudei, eu fiz meu trabalho de tese, né, de mestrado em Roma, quando eu estudei. Meu trabalho foi sobre Aparecida. E uma das coisas que eu descobri nas minhas pesquisas foi justamente isso, que o rio onde ela foi encontrada era muito utilizado na época para matar mulheres grávidas. Porque os senhores dos engenhos chamados, né, que tinham os escravos, eles muitas vezes se aventuravam com as escravas. E muitas dessas vezes elas apareciam grávidas. E grávidas, eles não queriam, né, que ela levasse adiante a gravidez, porque geraria um filho bastardo que poderia depois vir a reivindicar alguma coisa, e eles não queriam isso. Então muitas dessas mulheres, elas eram mortas, e muitas delas eram degoladas, cortava-se o pescoço e jogava no rio. Era uma prática que acontecia naquela época. E aí você vê a imagem encontrada, a cabeça separada do corpo. Então são sinais que a gente vai vendo, né? Como Maria se permite a isso para nos mostrar algo. Ela não está satisfeita com aquilo, ela não está feliz com a escravidão. Qual é a mãe que fica feliz vendo o filho escravo? Maria não estava feliz com aquilo. Então se mostra um sinal, encontrando lá no rio, um lugar geográfico específico para os escravos, tinha uma simbologia muito grande. Então eu diria que os lugares por onde Maria passa, por onde ela aparece, todos eles são carregados dessa proximidade. É Maria exercendo seu papel de mãe espiritual, se fazendo próximo dos seus filhos, procurando estar próximo deles, também para apontar para Jesus. Tudo que ela pede nas aparições não são novidades dentro da revelação, mas ao contrário, é sempre um reforço de que convida, né, a voltar para Cristo, a voltar para Deus. Padre, o primeiro local apresentado pela irmã Caterine, autora do livro, é Belém, onde Jesus nasceu e, portanto, onde Maria deu à luz. O que Maria nos ensina em Belém? O fato de Belém, ele é muito significativo historicamente. A palavra Belém, ela vem de uma junção hebraica, né? São duas palavras. Beit, que significa propriamente casa, e depois uma outra, Lam, que significa pão, casa do pão, seria, né? Mas também tem a simbologia de origem, tem a simbologia do que brota, do que começa, né? Do que está iniciando, começando, lugar de nascimento, né? E ele, então, é indicado já nas profecias, né, do nascimento de Belém, né? Belém, posto que é menor dentre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há de governar, né? Então, essa profecia, ela se cumpre ali. Então, o simbolismo de Belém já é extremamente relevante, já é extremamente importante,
sobretudo para o aspecto da cristologia, né? Sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, a importância de Cristo, o sinal de Cristo, a partir de Belém. E tanto é que depois Jesus, dentro do Evangelho de João, por exemplo, ele vai tomar essa referência de Belém. Quando Jesus faz o discurso do pão, eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Então, isso é do ponto de vista da pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus. Mas como que Maria se insere dentro disso? Maria chega em Belém, está perto de acontecer o parto, não tem lugar, não tem um lugar adequado, não tem um lugar melhor para que ela possa dar à luz. E aí nós encontramos Maria num total silêncio, diante de um obstáculo que aparece lá em Belém, que era de uma necessidade, a questão do parto. Qual mãe ficaria tranquila sabendo que não tem um lugar adequado, que não está nem preparado, uma imprevisibilidade enorme pela frente, a criança prestes a nascer? Talvez Maria pudesse, de repente, se fosse uma outra mãe qualquer, talvez ela poderia dizer: mas eu me abandonei, eu me coloquei à disposição, eu disse sim, quis gerar, quis trazer o Salvador para o mundo, mas só não vai oferecer nenhum lugarzinho mais digno. Então, essa realidade daquilo que é improvisado naquele momento, né, pela circunstância, pode gerar no coração de Maria, ou como também no coração de qualquer mãe, uma certa inquietude em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, mostra uma submissão total de Maria ao plano de Deus. Deus me pediu para gerar o filho dele. Eu gerei o filho dele. Como ele vai nascer, como que vai acontecer, Deus vai providenciar. Maria ensina essa confiança na providência. Então, aí começa essa vida, né, dos cristãos com o nascimento de Jesus, o sentido desse abandono nas mãos de Deus. Ao mesmo tempo, em Belém se verifica também Maria, que é porta, né, de salvação, porque ela nos traz o Salvador. E é ali propriamente o nascimento, né? Santo Agostinho mencionava que o fato do nascimento de Maria denota duas verdades de fé que a Igreja passou a reconhecer ao longo do tempo. A primeira realidade de fé, que é o dogma da maternidade divina. Então, de fato, ali se revelou a mãe, propriamente. Que, ao mesmo tempo, é uma mãe virgem, porque concebeu virginalmente e deu à luz virginalmente. A virgindade de Maria, né, perpétua. Então, Santo Agostinho lembra que ele celebrava essas duas coisas. Tanto é que o dogma, a festa, a solenidade da maternidade divina de Maria é celebrada dia 1º de janeiro, dentro da oitava de Natal. Você percebe, Natal começa 25 e a oitava de Natal termina com a festa de Maria, Mãe de Deus. Por quê? Porque ela fecha esse ciclo, ela faz parte desse evento, né, da encarnação do Verbo de Deus, né, da maternidade real, esta abertura para a graça de Deus, e como aquela que traz para nós o Salvador. Ela traz para nós a luz do mundo, ela traz para nós a alegria do mundo. Então, ela nos ensina em Belém muitas coisas. A submissão à vontade de Deus, a confiança nas coisas que às vezes acontecem de modo imprevisto, mas a gente fica um pouco assustado quando ocorrem coisas assim, mas Maria coloca confiança nisso, confia na providência divina e a alegria de oferecer Jesus para o mundo, o Salvador. E Nazaré, padre, que é o local onde Jesus viveu sua juventude junto com Maria e com José. Nazaré é, dentro desse contexto, o lugar da convivência. Em Belém é o lugar do nascimento, do cumprimento de profecia. Nazaré é o lugar da convivência, é o lugar do convívio. Maria convive com Jesus, Jesus convive com Maria, convive com José. Nazaré era um vilarejo que não valia nada, não existia nenhuma profecia que mencionava Nazaré. Tanto é que tem um texto evangélico que se menciona isso, né? Pode vir coisa boa de Nazaré? Quando fala que Jesus é de lá. Então, Nazaré é esse lugar da convivência. Foi ali que ele cresceu com Maria, foi ali que ele conviveu com Maria. A gente pode perceber assim que esses traços de Jesus com Maria, eles são muito interessantes porque indica essa convivência. Jesus aprendeu coisas de Maria, com certeza. Muitas coisas com Maria ele aprendeu.
Mas ao mesmo tempo Maria também aprendeu com Jesus, porque Maria também é discípula, né? É discípula de Jesus, é mãe, mestre, é discípula dele também, né? Então, em Nazaré eu vejo muito essa realidade da convivência, a realidade da intimidade, a realidade do lar. Então ali foram os primeiros passos, aprender muitas coisas, conviver, se relacionar, esse lado humano de Jesus, da convivência com as pessoas. Eu creio que veio dali, né, nessa intimidade com Maria, do jeito simples de Maria, do jeito de Maria se relacionar com as pessoas. Jesus vai vendo isso e vai aprendendo, por assim dizer, esse lado humano dele com Maria, até que ele inicia o seu ministério. Aí ele sai de Nazaré. Na tradição se diz que olhando para Jesus se vê Maria, e olhando para Maria se vê Jesus. Essa intimidade foi fortalecida lá em Nazaré, na convivência entre eles. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. Você está acompanhando o podcast Ano da Oração. A gente conversa com o padre Valdomiro Rodrigues da Silva sobre o 7º volume dos cadernos sobre a oração de Maria e das santas que a encontraram. Você pode acompanhar este e os outros episódios pelo Spotify, YouTube e site da Arquidiocese de Londrina. E não se esqueça de compartilhar este episódio com a sua comunidade, sua pastoral ou seu movimento. Padre, o outro local em que Maria aparece é em Caná, num casamento em que ela assume a missão de intercessora e por causa disso Jesus realiza o seu primeiro milagre. O senhor até comentou, poderia terminar como uma tragédia, mas terminou como um momento feliz, né? O casamento terminou tendo ali o melhor vinho. O que Caná tem a nos ensinar? Quando eu trabalho esse texto, a gente recorda que inclusive é o texto da missa de Nossa Senhora Aparecida, porque justamente traz nele essa característica da intercessão, a intercessão de Maria, o papel intercessor de Maria. Quando eu falo para casais, eu gosto de citar esse texto. Um casal, uma família, o cristão em geral, ele precisa aprender a conviver com essas duas pessoas, Jesus e Maria. Tem que chamar eles para fazer parte da vida. Eles foram convidados para fazer parte do casamento, ser parte no casamento. Um casamento precisa se espelhar nisso. Então, por que acontece aquele sinal lá naquele dia? Porque Jesus e Maria estavam lá. Se eles não tivessem, talvez aqueles noivos tivessem passado por uma situação extremamente difícil e não tivesse ninguém ali que olhasse por eles. Eles estavam lá, eles fizeram presentes ali. O segundo elemento é o aspecto da fé de Maria, a confiança que ela tem de que ele vai fazer algo. Isso é fé, é confiar quando parece que nada vai acontecer. E isso é a fé. Lá em Caná, a gente percebe muito claramente isso. Padre, agora a gente passa as palavras de Maria. A primeira que a Bíblia apresenta é a resposta de Maria ao anjo. Como acontecerá isso? A irmã Caterine destaca que Maria não questiona o porquê, né? Mas como se dará isso? O que essa atitude tem a dizer a nós hoje? Ela começa a entender, a partir daqui, que a ação de Deus, ela nem sempre deve ser entendida por nós. Nós não precisamos entender tudo da ação de Deus. Nós não precisamos entender os detalhes das ações de Deus. A nós é pedido, como foi pedido a ela, unicamente a obediência. Submeta-se, compreenda, acolha o projeto de Deus. Né? Deixa que Deus cuidará daquilo que for dele. Né? O que competir a ele, cuidar, ele vai cuidar. Não compete a nós isso. A nós compete nos abandonarmos nas mãos dele, confiarmos nele. Padre, a gente quer ouvir o senhor um pouco mais sobre a resposta de Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra, aceitando ao convite de Deus. Maria demonstra confiança a Deus quando ela diz sim? O faça-se lembra do Gênesis, na criação. Onde Deus diz, haja luz, ou faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo. Lembra a criação. Significa que, a partir do sim de Maria, no faça-se de Maria, faça-se a luz, né? Faça-se, realize-se. No sim de Maria, Deus começa uma nova geração. Em Cristo, nós somos regenerados. E tudo isso começa com o sim de Maria. O faça-se é um sim incondicional. O faça-se é um abandono nas mãos de Deus.
O faça-se significa morrer à própria vontade para fazer a vontade de Deus. Naquele momento, Maria estava fazendo morrer a própria vontade para que nela fosse feita a vontade de Deus. O faça-se é essa submissão total a Deus. É um abandono total nas mãos de Deus. Foi motivado pela confiança, pela fé, pelas palavras do anjo, pelos sinais que Deus havia realizado, que traz, então, no coração de Maria essa confiança para aceitar e responder o sim ao projeto de Deus. Padre, nessas situações e também em outras narrativas em que Maria aparece nos evangelhos, uma coisa sempre fica clara, né? Maria guardava todas essas coisas e meditava no seu coração, né? Como imitar Maria nesse quesito? Essa é aquela questão do silêncio, né, que eu mencionei no começo. Maria é uma mulher extremamente silenciosa. Nós temos poucas palavras de Maria na Bíblia. Poucas, mas isso não a torna menos relevante. O silêncio de Maria, muitas vezes, vai nos ensinar também o que nós devemos fazer. Então, diante dos mistérios de Deus, quando a gente não compreende alguma coisa, nos mistérios de Deus só cabe a nós uma coisa: calar-se, silenciar-se, contemplar. É a contemplação, é o lugar do silêncio. Maria contempla todas as ações de Deus na vida dela silenciosamente. Então, esta oração do silêncio é a oração pessoal, é o seu momento com Deus. Maria ensina muito isso, a ouvir a palavra, a guardar a palavra, a meditar a palavra que ela gerou. Esse ensinamento de Maria passa muito isso. Querer compreender tudo com a razão. Às vezes a gente precisa silenciar e contemplar, deixar Deus agir. Então, ela medita as palavras de Jesus, ela medita as palavras de Deus. E é isso o exemplo que ela deixa para nós. E como a gente deve imitar Maria, às vezes sendo um pouco mais silenciosos, um pouco mais recolhido, um pouco mais contemplativo na palavra de Deus. Padre, tem algo mais que o senhor queira acrescentar sobre o nosso assunto? Como o tema aqui, justamente falando da oração, né, olhando para a oração de Maria, eu queria concluir falando justamente daquela oração do Magnífica. Por quê? Porque naquela oração, a oração dela está direcionada para Deus. Às vezes, nas nossas orações, o centro das nossas orações acaba sendo a gente. Porque a gente coloca assim, eu que preciso, eu que quero, eu que necessito, eu te suplico, o eu aparece muito. Na oração de Maria, o Deus é o centro, né? Está se dirigindo a Ele é o centro da oração. Outro elemento da oração de Maria que pode nos ensinar muito também é que Maria contempla o passado, o presente e o futuro. Na oração de Maria, ela está sempre presente isso. Tudo recordando os feitos de Deus, toda a honra, toda a glória referida a Deus, de tudo que Ele já fez, que Ele faz, e confia que Ele continuará a fazer. Ao mesmo tempo, também na oração, ela não foge da realidade que ela vive, não esquece do povo, da questão da intercessão. Então, aí, olhando um pouco, né, para concluir essa parte da oração de Maria, lembrar isso. O centro da nossa oração é Deus. Aproximar-se de Deus com a oração humilde, com o coração humilde, como foi Maria. Com espírito de obediência, como foi Maria. Não questione os atos de Deus. Né? Acolha, livre, com humildade. Saiba se colocar diante de Deus, nesse diálogo fraterno, sincero, verdadeiro, se abrindo para a graça de Deus. Essa é a confiança, né? Esse exemplo de Maria na vida de oração, que deve sempre nos inspirar também a sermos bons cristãos, pessoas orantes e que vivem, né, na oração a fonte da sua espiritualidade, né, de cristãos, de filhos de Maria, que nos ajudam a viver melhor a nossa fé. Padre, muito obrigada pela presença do senhor aqui, por toda a partilha, por todo o ensinamento. Foi muito bom conversar com o senhor, mais do que isso, aprender com o senhor hoje. Eu agradeço a você, agradeço a Juliana por estar aqui, por poder essa oportunidade, né, de falar sobre esse tema que é tão importante, especialmente dentro do ano da oração, né, lembrar o exemplo de Maria, o papel de Maria nesse meio, né, da oração. E sempre que for possível, estamos à disposição.
Tá bem? Obrigado, Juliana. Obrigado, Renata. Que Deus abençoe vocês e todos os ouvintes. Amém. Obrigada, Padre Valdomiro. Obrigada, Renata. No próximo episódio vamos falar sobre o último volume da coleção Cadernos sobre a Oração, com o tema A Oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, escrito pelo padre jesuíta Hugo Vani. Quem estará conosco é o padre Mauro Pedrinelli. Obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima. Termina aqui o 8º podcast sobre o ano da oração Cantores da Esperança. Produção e apresentação, Juliana Mastelini Moisés e Renata de Paula. Trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. Podcast Ano da Oração Cantores da Esperança.